que acompanha os programas da TV Osasco, estamos ao vivo e hoje retomando os Invistas, o programa Invista ao vivo, com um amigo, e a gente tem que retornar com gente que a gente gosta. O primeiro deles, quando nós fizemos o primeiro programa ao vivo, foi com meu amigo pessoal, Emílio de Souza. Aliás, quero mandar um abração para ele. E hoje, retomando com o mesmo nível de importância e amizade, com o Gelson de Lima, que é o secretário da Indústria, Comércio e Abastecimento aqui da cidade de Osasco. Gelson, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Osasco aqui no Invista. Paulo, muito obrigado aqui pelo convite. Queria aproveitar a oportunidade, já que você iniciou dizendo isso, também mandar um abraço a um grande amigo, ao ex-prefeito Emílio, que me deu muita oportunidade. Aliás, se eu estou aqui hoje, eu tenho muita dívida com ele lá atrás, no passado. E dizer que a recíproca é verdadeira. Eu considero você um grande amigo, sou um admirador seu, você sabe, a gente já teve a oportunidade de conversar várias vezes de assuntos sobre a cidade, né? E a gente sempre com pensamentos muito parecidos. Então, me sinto muito à vontade e honrado, né? De você, de repente, estar voltando com o programa ao vivo e com este aqui, que não tem esta experiência de falar nem em televisão e nem em programa ao vivo. Mas vamos lá ver o que é. Mas você também acompanha pelo canal 6 da Multivia, antiga NET Osasco, você acompanha também pelo www.tvosasco.com.br. Você entrando na nossa página, tem lá um chat, né, onde você pode mandar suas mensagens e participar conosco, mandar perguntas aqui para o nosso secretário, aqui para a TV Osasco, e nós vamos responder aqui ao vivo. Mas o Invista tem a pretensão, secretário, de trazer alguma coisa positiva nesse emaranhado de coisas negativas que nós estamos vivendo hoje. A televisão brasileira, vai uma crítica a nós que somos de televisão, ela acabou se rendendo muito ao sensacionalismo, à exposição banal do corpo, à destruição até da imagem da família, e não é o nosso caso aqui. A gente procura trazer alguma coisa boa. E para trazer alguma coisa boa, a gente tem origem. Eu queria saber um pouco da origem do nosso secretário, de onde é que você veio, formação. Paulo, primeiro concordar mais uma vez com a tua avaliação, que de fato a televisão brasileira virou uma banalização total, né? A exploração do corpo, do assalto, das câmeras de segurança, que hoje imprime uma sensação de muito mais violência por conta de filmar, às vezes, um assalto, uma agressão, uma morte, coisa parecida. É importante que programas como o seu trabalhem na linha contrária, né? De fazer aquilo que a gente espera que seja o papel da televisão. Bom, Paulo, eu tenho uma trajetória muito simples. Eu iniciei minha militância muito cedo, né? Aos 16 anos de idade eu já disputava Grêmio Estudantil, já fui presidente de diretório acadêmico, fui presidente de associação de funcionários, fui presidente de conselho e comecei a militar no Partido dos Trabalhadores também muito cedo, desde os 18, 19 anos que eu já milito, né? E vim eu militava, fui diretor de um sindicato e me despertei para a política organizando jogos de futebol, organizando campeonatos. Aí eu vi que quem organizava às vezes não dava a atenção devida que a gente gostaria. Aí eu falei, bom, então eu quero ser dessa direção. E aí disputei a associação dos funcionários da CETESB, né, onde empresa esta que eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, foi minha empresa, meu primeiro emprego formal. Antes disso, como todo jovem de periferia, fiz várias outras coisas. Engraxei sapato, fiz carreto em feira, fiz várias outras coisas que todo jovem de periferia acaba fazendo num estágio da sua vida. E aos 14 anos eu entrei nessa empresa. E lá fui me despertando para a política, E o engraçado é que, assim, como eu virei petista, né? Porque, assim, às vezes eu contestava a chefia ou alguma coisa que estava sendo feito já cotidianamente, já há muitos anos. Aí eu falei, mas por que isso tem que ser feito dessa forma? Ah, isso é coisa de petista que contesta tudo, que questiona tudo. Aí eu acabei indo para o PT e falei, bom, se lá as pessoas pensam parecido como eu, então eu vou lá ver o que é isso. E aí foi aí que eu comecei a militar logo muito cedo.
Em 2000, coordenei algumas campanhas, né, do então prefeito Emídio, em 98, em 2000, em 2002, em 2004, quando ele ganhou a eleição para prefeito. Aí ele me convidou para ser secretário de governo, virei secretário de governo em 2005. Aí nós entendíamos que a comunicação era estratégia para um governo que pensava ser diferente, que tinha um projeto alternativo para a cidade e que a gente precisava ter uma comunicação à altura desses novos desafios, desse novo comportamento da cidade. Aí nós decidimos, né, o prefeito Emídio decidiu extinguir a Secretaria de Comunicação e virar um departamento de comunicação. Aí eu acumulei a Secretaria de Governo e o Departamento de Comunicação à época. 10 meses depois eu recebi um convite completamente inusitado, né? Eu fui... jamais imaginei que eu pudesse estar à frente de uma secretaria técnica como essa, um desafio enorme para o Brasil inteiro, que foi a Secretaria da Saúde. E eu fiquei por quase um ano acumulando a Secretaria de Governo, Comunicação e a Secretaria da Saúde, que é responsável, inclusive, pela falta de cabelo que eu tenho hoje, né? Porque foi um período muito difícil. E eu fiquei 6 anos e 8 meses à frente da Secretaria da Saúde. Eu fui o secretário que mais tempo permaneceu nessa pasta, porque é uma pasta que realmente ela desgasta demais e costuma ter muita alternância mesmo. Mas eu acabei ficando por esse longo período. Saí no final em maio, eu me licenciei para coordenar a campanha do então candidato João Paulo, né, que, pelos motivos que a cidade já sabe, deixou de ser candidato. Aliás, Gelson, eu queria aproveitar esse momento, não sei se o João Paulo deve estar nos assistindo, ele me prometeu que viria aqui na TV Osasco me dar uma entrevista. João Paulo, você é muito bem-vindo aqui, está feito o convite ao vivo para você vir aqui bater um papo com a gente, viu? Bom, certamente com um convite desse ele já virá, mas eu vou fazer questão de reforçar o convite. Legal. O João Paulo está com uma agenda um pouco complicada, porque agora ele está fazendo faculdade em Brasília, então ele vai todos os domingos para Brasília e volta na quinta-noite ou na sexta-feira depois da aula. Então ele acaba tendo uma agenda muito curta, mas eu vou levar o recado para ele para fazer, sim, uma entrevista aqui. Bom, e aí... eu acabei ajudando na coordenação da campanha do então candidato Jorge Lapas, né, que virou prefeito. E no início deste ano ele me fez o convite para ir para a Secretaria de Assistência e Promoção Social. Secretaria com um perfil muito parecido com a saúde. Não tem o mesmo volume, não tem a mesma demanda, mas é um perfil muito parecido. A gente costuma falar internamente que a Secretaria de Assistência trabalha com os excluídos, né, com aqueles que geralmente não têm muito porta-voz. Então você trabalha com mulheres vítimas de violência, com os idosos, com as crianças que sofrem algum abuso ou que têm algum trauma familiar, com os moradores de rua. Então é um público que requer uma compreensão, que requer muita política de inclusão para que possa ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, eu fui trabalhar nessa área, trabalhei por 9 meses, e aí o prefeito me fez um novo convite, né, para que eu tivesse à frente da Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento, convite que eu sou muito grato, por sinal, porque eu acho que dá para a gente desenvolver um bom trabalho aqui na cidade. Aí eu quero fazer um breakzinho. Antes de nós iniciarmos falar da SICA, né, da Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar já já. Você pode participar aqui do programa Em Vista, mandando suas perguntas, suas participações no www.tvosasco.com.br. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouquinho, ao vivo. Voltamos ao vivo aqui dos estúdios da TV Osasco com o meu amigo secretário Gelson de Lima, secretário da SICA, e agora nós vamos falar um pouquinho do trabalho. Gelson, é um grande desafio, né? Porque a SICA sempre ela está assim em efervescência. Ela acaba muitas vezes dirigindo os destinos do desenvolvimento da cidade, não é? É verdade, é verdade. Bom, Paulo, eu já queria iniciar de cara dando... Tem uma frase de um amigo que ele fala que dá a César o que é de César.
Sim. Essa secretaria, ela sempre teve um papel muito importante na cidade e vai continuar tendo. Foi um pouco maltratado ao longo dos anos, porque eu sou o 10º secretário desde o início do governo do prefeito Emídio. De 2005 para cá, 10 pessoas ocuparam essa secretaria e eu sou o 10º. Então é evidente que houve uma certa descontinuidade. Mas eu volto à frase que eu falei inicialmente para dizer o seguinte: ela teve um momento na sua história que ela foi fundamental para o desenvolvimento da cidade, que foi em especial em 2006, com parceria da Associação Comercial, a qual você presidia à época. Nós fizemos a reforma no Código Tributário. Essa foi acho que foi um dos grandes feitos da Secretaria, teve outros importantes, mas esse eu destacaria porque de 2006 para cá permitiu que nós fôssemos galgando posições no produto interno bruto, tanto do país como do Estado de São Paulo. Hoje nós somos o 12º PIB do Brasil, portanto maior do que muitas capitais, e o 4º do Estado de São Paulo. Graças a essa ousadia que à época do prefeito Emídio, em parceria com algumas entidades, em especial a Associação Comercial, que soube ter a compreensão que se cobrasse um imposto mais justo, mais gente pagaria e, em vez de diminuir a arrecadação, aumentaria, que foi o que acabou acontecendo. Então, eu queria aproveitar aqui para te cumprimentar pelo feito à época. Na verdade, nós fomos somente um dos elos, né, a vontade política que permaneceu. Tinha uma vontade e nós ficamos felizes de estar junto com uma gama de parceiros na época, que foi a OAB, o SESCOM, as forças vivas da cidade se envolveram num projeto. E quando tem um projeto, quando tem a disposição de conversar com a sociedade, eu creio que responde muito bem, que foi o que aconteceu. Somente um elo da corrente. E eu aproveitar esse momento, essa pequena paradinha, Gelson, tem várias participações aqui. Eu quero agradecer muito a todos os telespectadores que estão participando. Tem um especial aqui da Paula Marques, que é lá do Padroeira. Ela pergunta aqui, Osasco tem muitos produtos exportados, talvez ela queira dizer, Osasco tem muitos produtos importados? Essa é uma das perguntas. Renato Lindo, do Rochidale, também pergunta, Osasco está em que posição no ranking de comércio e indústria nacional? Acho que você já acabou respondendo. E Adelaide da Cruz, do Bela Vista, a cidade oferece subsídio ou incentivo para novos empreendedores? Acho que a gente podia... Osasco tem muito produto importado, Gelson? Olha, ela deve estar se referindo, em especial, ao comércio ambulante, né, que acaba trabalhando com produtos, às vezes, sem a devida nota fiscal, e algumas empresas que se instalaram aqui na cidade. Aliás, alguns comércios que se instalaram aqui em Osasco. A Antônio B. Coutinho, por exemplo, tem lá uma galeria, né, que muito próxima daquela galeria que a gente vê lá na 25 de março, que é fruto também da força do nosso comércio. Então, tem produtos importados sim, mas esses produtos a gente tem todo o cuidado de ter a devida fiscalização. Não quer dizer que seja irregular porque é importado. Aliás, seria um contrassenso. Exatamente, né? Exatamente. Não tem um contrassenso. Não tem a não ser que a pergunta se dirija especificamente ao comércio ambulante, mas aí a gente tem a oportunidade de falar agora. No último bloco, nós vamos tratar um pouco desse assunto. Sim. A cidade oferece subsídio ou incentivos para novos empreendedores? É a pergunta da Adelaide da Cruz, do Jardim Bela Vista. Oferece, sim, diversos benefícios. Eu acho que uma das coisas que também nós vamos falar no terceiro bloco, que é a Casa do Empreendedor, e ali nós vamos falar não só da facilidade da gente abrir um novo empreendimento na cidade, como também da estrutura que a gente pode oferecer para que essa empresa se desenvolva e não morra com 2 anos de abertura, como tem acontecido em 80% dos casos. Sim. Gelson, voltando um pouquinho aqui para a SICA, né? A SICA, ela passou aí nos últimos, eu diria, 10, 15 anos, ela passou por uma transformação
fundamental que mudou a cara da cidade. Talvez pela mudança do Código Tributário, deu aí a devida importância quando baixou os impostos e as pessoas pagaram os impostos, muita gente voltou para a cidade. Então, quer dizer, o empresário não é bandido. O empresário quer ter uma oportunidade de trabalhar, pagar os seus impostos e ter um imposto justo e ter aí as contrapartidas. Mas, nesse meio tempo, a cidade passou praticamente da indústria para comércio e serviço, né? E a SICA, ela tem uma bandeira levantada, eu vejo, né, que ela é que comanda esse processo, né? Quais as ações que você está fazendo hoje, qual o trabalho que a SICA está fazendo para manter essa bandeira em pé de manutenção dos pequenos comércios e trazer os grandes também para a cidade? Bom, Paulo, primeiro que assim, desde a década de 70, início da década de 80, esse perfil vem alterando na cidade, né? Era uma cidade com perfil muito industrial e que alterou, conforme você já disse aqui, para serviço e comércio. Mas nós temos mais de 1.000 empresas, mais de 1.000 indústrias ainda na cidade de Osasco. Então, é um setor fundamental que contribui muito com a cidade, que nós não podemos desprezar de maneira nenhuma. Mas nós também não precisamos acompanhar essa alteração de perfil. Osasco está vivendo um boom imobiliário, né? Além dos todos os empreendimentos que todos nós já temos visto, né, as torres sendo erguidas, tem mais de 300 empreendimentos na mesa do prefeito para serem aprovados. Isso ajuda a afugentar também a indústria, porque o metro quadrado em Osasco hoje já está na faixa de R$ 3.500, R$ 4.000 o metro quadrado, ou seja, além de ser uma cidade extremamente adensada, só 67 quilômetros quadrados, portanto, não permite, você já não tem grandes áreas hoje para ser atrativo para a indústria. Em compensação, com uma população circulante de mais de 200.000 pessoas dia, né, no comércio central, é evidente que é atrativo para o comércio e para serviço. Sim. Então, essa mudança, ela não ocorreu só em função do Código Tributário. O Código Tributário deu a sua contribuição, claro, mas a gente vem percebendo esse perfil, essa alteração desde a década de 90. E, nesse sentido, a Secretaria de Indústria e Comércio, ela joga um papel assim, preponderante. Primeiro, para organizar isso, né? É necessário a gente organizar e pensando em várias frentes. Um dos grandes problemas da cidade hoje virou a questão da mobilidade. Quer dizer, para que esse comércio continue pujante, para que as pessoas continuem vindo para cá, nós precisamos organizar um pouco melhor, né, o problema da mobilidade, o problema do estacionamento, e isso tem sido pensado pela nossa Secretaria de Trânsito e Transporte, que foi uma iniciativa do nosso prefeito de criar essa secretaria na época para pensar especificamente isso, e nosso secretário João Góes tem dado conta do recado. Recentemente nós tivemos na Associação Comercial, sim, aliás, nesta segunda-feira, para dizer, inclusive, de todas as alterações desta operação que vai começar a ser feito a partir agora da segunda quinzena de novembro, que é quando as pessoas recebem a sua primeira parcela do 13º. Ou seja, nós estamos muito antenados com aquilo que acontece na cidade e o papel da prefeitura é dar este suporte para que o comércio seja cada vez mais vigoroso. Legal. Gelson, eu tenho uma pergunta aqui. O comércio da região central está crescendo e nos bairros também. Existe algum estudo a respeito disso? É uma pergunta do Luiz Carlos aqui do centro, que vai ficar para você responder no próximo bloco. O Invista volta já, ao vivo com você. Voltamos ao vivo aqui na TV Osasco, você acompanha pelo canal 6 da Multivia e também pelo www.tvosasco.com.br. Você pode entrar e mandar a sua mensagem, as perguntas, a exemplo do que o Luiz Carlos aqui do centro fez, perguntando sobre o comércio da região central que está crescendo e nos bairros também, se tem algum estudo e alguma ação para esse tipo de atividade que está sendo constatada. Tem sim, Paulo. Você sabe que essa leitura de que os centros de bairros estão crescendo, ela foi uma leitura já feita no governo do ex-prefeito Emídio, e tanto que nós fizemos uma revitalização da região do Remédios,
né, que era uma região de um comércio também importante, mas que estava muito desorganizado. E o que a gente percebe é que as pessoas mais, até pela essa dificuldade de mobilidade, como o comércio em algumas regiões mais periféricas tem crescido muito, as pessoas já não têm mais se deslocado da onde mora para vir para o centro. Ela tem consumido no próprio comércio local. O que exige de nós, né, um acompanhamento e também algumas estratégias. Por exemplo, semana passada nós tivemos aquele evento que a prefeitura costuma fazer uma vez por mês, o prefeito no bairro, e os comerciantes da avenida principal daquela região, ali do Veloso, Santo Antônio, se reuniram com o prefeito para discutir estratégia. Por quê? Porque o prefeito, acertadamente, tomou uma decisão de proibir o estacionar na Avenida Benedito Alves Turíbio, né, que é uma artéria importante que liga ali o Santo Antônio, Veloso, Novo Osasco até o Rodoanel. E por quê? Porque as pessoas estacionam de um lado, do outro lado e fica só aquela linguicinha no meio para passar ônibus de um lado e do outro. Bom, impediu que os carros estacionassem desse lado. Houve uma leitura inicial por parte dos comerciantes que estava atrapalhando o desenvolvimento do comércio. Ao contrário, quando você organiza e você tem paradas rápidas, as pessoas elas chegam, compram e saem. Sim. Diferente do às vezes deixar o carro, às vezes o próprio proprietário deixa o carro na frente do seu comércio o dia todo e impede que outras pessoas cheguem. Então, eu estou dando esse exemplo, mas nós estamos muito atentos com aquilo que está acontecendo nos bairros. Então, o Benedito Alves Turíbio foi um exemplo, Remédios foi outro exemplo, mas nós estamos fazendo também na João Ventura, também na Costa e Silva, ou seja, a ideia é organizar esses centros de bairro para facilitar com que as pessoas fiquem no próprio local e ajude a desenvolver aquele comércio cada vez mais. E aí a cidade é rica nisso, né? Eu lembro muito bem que nós discutíamos lá há muito tempo, a cidade de Osasco deixou de ser o comércio de uma rua só. Não existe só o calçadão na cidade. Hoje, a João de Andrade, que é na Zona Sul, a Antônio C. Costa e outras, né? Outras são grandes centros, João Ventura, que acabam impedindo, né? Deixando que as pessoas se fixem no seu bairro, fortalece o comércio do bairro, diminui o trânsito no centro, é uma grande realidade. O Luiz Carlos teve sensibilidade a perguntar isso. E com comércio de muita qualidade. Você vai ali naquela região da Zona Norte, na Capelinha, primeiro que todas as agências bancárias estão ali, isso já é um retrato que a região se desenvolveu bastante, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre os projetos que você tem, porque está passando muito rápido, estou preocupado, já vai ficar o convite para um outro programa, viu, Gelson? Muito obrigado. Mas eu gostaria de saber o que a SICA está planejando aí, óbvio, sobre a direção do nosso prefeito Jorge Lapas, né, que tem sido sensível a muitas questões, né, principalmente do comércio, principalmente quando coloca uma pessoa com a visão que você tem. Teve uma visão fantástica aí pela passagem e pela comunicação também. A comunicação é super importante, às vezes ela enfim, mas na SICA, o que você tem de projeto novo aí, principalmente agora para o início do ano de 2014? 2013 está acabando, né? Está acabando. Bom, 3 frentes rapidamente. Primeira, a Casa do Empreendedor, que nós já tivemos a oportunidade de falar, essa não é uma ideia originária, já tinha sido desenvolvida, uma ideia originária minha, já vinha sendo desenvolvida pelos técnicos e por diversos representantes de outras secretarias e por alguns parceiros, como o SEBRAE, como a Junta Comercial, FATEC, FITO, ou seja, tem um conjunto de pessoas pensando. Essa é uma ideia pioneira. Portanto, é a primeira vez, o primeiro município no estado de São Paulo que vai montar a Casa do Empreendedor, onde todos os serviços vão estar disponíveis do empreendedor. Ele vai entrar num lugar só, ele não vai precisar se deslocar até Osasco, legal na prefeitura, para fazer a sua abertura na prefeitura e ir até a junta comercial. Não, nós temos todos os parceiros nesse mesmo local. Além da agilidade na abertura, onde a pessoa vai sair com a licença de funcionamento e com a nota fiscal para poder emitir no mesmo dia, em poucas horas, nós vamos ter a parceria, por exemplo, do SEBRAE, que vai ajudar essa empresa a pensar essa empresa para que ela tenha uma sobrevida muito maior. Nós vamos ter lá agentes financeiros que vão orientar a ter acesso ao microcrédito, a qualificar a mão de obra dessa empresa, ou seja, nós queremos diminuir esse índice de que 80% das microempresas, dos microempreendimentos que são abertos na cidade, tem em 80% deles, em 2 anos,
deixam de existir. Não, nós queremos dar uma sobrevida muito maior e a ideia é ter essa casa, que é uma ideia, insisto, desenvolvida lá pelos técnicos, com muito incentivo do nosso prefeito. No convite que o prefeito me fez para assumir a Secretaria de Indústria e Comércio, a primeira coisa que ele falou, a Casa do Empreendedor é prioridade. E no finalzinho desse mês nós vamos estar inaugurando esse espaço aqui na Dr. Mariano J.M. Ferraz, número 260. Aqui no centro. Aqui no centro. Então, no finalzinho desse mês, nós vamos ter essa casa que vai dar toda a assistência para uma empresa se instalar aqui na cidade. Aliás, pertinho aqui da TV Osasco, no centro da cidade, nós vamos lá perturbar bastante, viu, secretário? Pode ficar tranquilo. Falando da equipe, aproveitar, são meus amigos, eu gosto muito dessa turma que está assistindo com certeza. O Monção, o Sérgio, o Paulo, a sua equipe, Jardim, Antônio Jardim, meu secretário, um abraço a todos vocês. E aproveitar esses instantes quase que finais da entrevista e aproveitar a pergunta aqui da Cristina Oliveira, que é aqui do Jardim Piratininga. Qual o maior desafio em assumir a SICA? Eu acho que essa é uma pergunta difícil, não? Eu acho que o maior desafio é a gente não só manter, porque as cidades são competitivas, né? E é importante que sejam competitivas, é a gente manter essa posição privilegiada de ser o 4º PIB do Estado de São Paulo, 12º do Brasil, mas não só manter esse ranking, como a gente superar isso, dando mais qualidade de vida para aqueles que moram aqui na cidade, e em especial os agentes econômicos, porque por mais políticas públicas que você faça no âmbito municipal, ou que faça no âmbito nacional ou no âmbito do Estado, mas é necessário privilegiar aqueles que geram riqueza. Então, essa visão de que nós precisamos ser parceiro dos empresários, ser parceiro daqueles que investem na cidade e buscar, sem abrir mão, né, daquilo que é de direito do município, tentar fazer o máximo para que esses empreendedores continuem na cidade, contribuindo com a cidade. Às vezes, por uma dificuldade burocrática, às vezes por uma dificuldade de mobilidade, às vezes por uma dificuldade, seja ela qual for, a pessoa fala, não, vou embora, vou para o interior que é mais fácil. Não, a nossa ideia é convencê-lo de que foi aqui que a sua empresa começou a prosperar e é aqui que ela tem que ficar, porque nós que moramos na cidade de Osasco, nós gostamos da cidade de Osasco e queremos que cada vez mais as pessoas ficam aqui, invistam aqui e se tiver que sair daqui só para passar as férias em outro lugar, mas volte para cá. Além do que, hoje a cidade de Osasco ela tem um âmbito de influência sobre outras 15 cidades aqui da região, quase sobre 4 milhões de habitantes, que hoje Osasco, eu costumo brincar, muita gente que a gente conhece, já falou sobre isso. Antes a gente falava, olha, nós estamos indo para a cidade, né? Aqui em Osasco. Ir para a cidade era ir para Lapa, ir para Pinheiros, ir para São Paulo, né? Talvez hoje muita gente das cidades vizinhas, vamos lá para a cidade, que é Osasco, né? Então, bom, secretário, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, fica aí os segundos finais para a sua despedida do nosso público. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Eu nem tive tempo aqui de desenvolver, talvez porque eu fale demais as duas outras frentes que nós estamos atuando na cidade, mas muito obrigado pelo convite e fico à sua disposição para quando você achar que eu possa voltar aqui. Muito obrigado. Nós é que agradecemos em primeiro lugar a Deus a oportunidade de estar aqui conversando com você. Fique conosco na nossa programação na TV Osasco. Um grande abraço a todos.